Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos. Livro de Josué. Graças a Deus. Josué, capítulo 22. Vamos ler versículo 10. E vindo eles aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Vamos agora para ler versículo 26, do mesmo capítulo 22. Verso 26. Pelo que dissemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos sejam testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Amém. Nós vamos falar nesta noite sobre o altar do testemunho. Quando o povo de Israel estava já próximo a conquistar a terra prometida, já no final dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, ali próximo às campinas de Moabe, Israel conquistou algumas cidades. A Bíblia diz que alguns reis pelejaram contra o povo de Israel e, em virtude desta luta, desta guerra, Israel conquistou um território e uma cidade sob a liderança de Moisés. E após a conquista daquele território, veio o momento em que eles deveriam partir para conquistar a terra prometida. Evidentemente, Moisés iria terminar o seu trabalho, porque ele não iria entrar na terra prometida. Nós sabemos a razão pela qual Deus não iria permitir, como não permitiu que Moisés adentrasse a terra prometida. Mas fato é que os líderes das tribos de Ruben, da tribo de Gade, e também, depois, meia tribo de Manassés, eles chegaram a Moisés e pediram a Moisés que desse em herança a eles aquelas cidades, aqueles territórios conquistados, ainda do outro lado do Jordão. Moisés, a princípio, não gostou da proposta. Eles explicaram que aquela região era muito boa para gado,
e eles tinham muito gado. Então, se fosse possível que Moisés assim o fizesse. Moisés não gostou da ideia, como eu já disse, porque imaginou que os líderes daquelas tribos estavam querendo ficar acomodados do outro lado do Jordão e não conquistar o restante da terra, juntamente com seus irmãos. E Moisés então relembra a murmuração que havia ocorrido quase 40 anos antes, novamente ali naquela região, que fez com que o povo não pudesse entrar na terra, mas ficasse no deserto durante 40 anos. Só que os líderes daquelas tribos explicaram a Moisés o seguinte: nós queremos a terra para o nosso gado, queremos para as nossas famílias, nossas mulheres, nossos filhos, nossos pequeninos. Só que nós, varões, que temos condições de lutar, nós não vamos ficar aqui. Nós vamos passar o Jordão e vamos estar na frente do povo de Israel, no exército de Israel, para conquistar toda a terra que Deus prometeu ao seu povo. As demais tribos também têm a sua herança, e nós queremos pelejar juntos para que as outras tribos também alcancem a sua herança. E só retornaremos às nossas cidades, se você achar por bem nos dar, depois que todas as tribos tiverem a sua herança. Então Moisés, ouvindo isso, concordou. E assim aconteceu. Depois que Moisés morre, Josué assume a liderança do povo e eles vão atravessar o Jordão. E a tribo de Gade, a tribo de Ruben, a meia tribo de Manassés, deixam ali suas mulheres, deixam ali seus filhos e atravessam o Jordão junto com as outras tribos para a conquista do restante da terra que ainda tinha pela frente. Depois das lutas, das conquistas, das vitórias, quando Josué faz a divisão da terra entre as tribos, ele então despede a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Ele despede aqueles homens para que eles pudessem voltar agora, então, depois das conquistas terem sido efetuadas. E eles vão retornar agora. Só que quando eles retornam, eles chegam novamente ali na margem do Jordão, do lado deles, e eles edificam um altar. Esse altar que eles edificam é um altar muito grande. Só que ele é semelhante ao altar do holocausto que tinha no tabernáculo. Aquele grande altar que servia de sacrifício para o povo de Israel, que ficava na frente da tenda do testemunho. E eles fazem um monumento, um grande altar, exatamente igual, não do mesmo tamanho, mas na semelhança igual ao altar que ficava na frente do tabernáculo. Quando o povo de Israel fica sabendo disso, eles se irritam. E eles imaginam que aquelas tribos estavam edificando um altar para se afastar de Deus, para abandonar o Deus de Israel. E já começam a falar em entrar em guerra contra essas duas tribos e meia. Só que aí manda uma comitiva lá falar com eles, liderada por Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E quando essa comitiva chega lá, os líderes dessas tribos explicam o porquê edificaram aquele altar. E nós lemos aqui justamente uma parte dessa explicação. Eles dizem: nós não construímos esse grande altar para fazer sacrifício nele. Não vai ser para holocausto, não vai ser para oferta. Esse altar é um monumento, é uma marca,
para que, quando o tempo passar, nas gerações seguintes, os vossos filhos não digam para os nossos filhos que não temos parte no Senhor Deus de Israel. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso nós edificamos esse altar, para ser um testemunho entre nós e vós, que nós somos um mesmo povo. Queremos preservar as gerações futuras e não queremos abrir mão do Deus de Israel. Estamos do lado de cá do Jordão, mas servimos o mesmo Deus que vocês servem aí também. Então, quando Finéias ouviu aquela explicação, os líderes que foram enviados naquela comitiva ouviram, se deram por satisfeitos e acharam que aqueles líderes de fato tinham feito uma coisa muito boa, porque era uma preservação da unidade do povo. Então eu quero falar nessa noite, depois dessa introdução aqui histórica, para a gente situar a história, falar um pouquinho do significado desse altar do testemunho. O que ele queria dizer praticamente. Em primeiro lugar, o altar do testemunho, ele representava o comprometimento que aquelas pessoas tinham com Deus. Eles não queriam abrir mão, de forma alguma, de terem o Deus de Israel como seu Deus. Embora o Jordão dividisse as outras tribos, daquelas 2,5 tribos, eles não queriam que o Jordão fosse uma separação do seu comprometimento com o Deus de Israel. Embora o tabernáculo estivesse do outro lado, lá do outro lado, eles queriam manter o mesmo compromisso que tinham com Deus, porque eles entendiam que o Deus que lhes deu a posse daquela terra os fez conquistar aquela terra. E é muito interessante porque quando fala da conquista daquelas cidades que eles herdaram, diz que nenhum dos soldados de Israel, nenhum homem de Israel pereceu na peleja. Nenhum pereceu na peleja. E eles tributavam a Deus esse fenômeno, esse ato maravilhoso de não morrer ninguém. Eles tributavam isso a Deus. Então eles não queriam abrir mão do seu comprometimento com o Deus de Israel. Nós não vamos abrir mão. O Deus de Israel é o nosso Deus desse lado também. O Deus de vocês, o Deus do tabernáculo, é o nosso. Nós não queremos outro Deus além desse Deus. E todos nós, meus queridos, devemos ter na nossa vida essa marca do altar do testemunho. Um altar que invoca o único Deus verdadeiro, de quem não abrimos mão em hipótese alguma, por nada, absolutamente nada. Deus é o nosso Deus e nós não trocamos a nossa fé por absolutamente nada. Outra coisa, aquele altar do testemunho seria um legado espiritual às gerações seguintes. Eles iriam passar, aquela geração ia passar, seus filhos viriam. Mesma coisa iria acontecer do outro lado do Jordão, aquela geração ia passar, outra geração ia surgir. Mas aquele altar representava que, embora as gerações fossem sendo sucedidas, eles teriam um marco espiritual, um vínculo espiritual para deixar para as outras gerações. É como se eles dissessem: nós servimos a Deus. Filhos, quando nós passarmos, sirvam ao mesmo Deus. Quando os jovens, crianças, adolescentes chegassem, que não tivessem passado por aquilo tudo,
não tivessem conhecimento profundo dos detalhes do que tinha acontecido, mas pudessem chegar na beira do Jordão e ao ver aquele altar e perguntassem: que altar é esse? Alguém iria dizer: esse altar é uma marca para vocês não esquecerem que os vossos pais lá no passado fizeram um acordo, um compromisso de servir a Deus. Este altar é um marco espiritual para as gerações seguintes. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque eles se preocuparam com as gerações seguintes. Eles se preocuparam com os filhos e com os filhos dos filhos. E preocuparam-se em deixar uma herança espiritual, um marco espiritual para as gerações seguintes. E pensando nisso, eu fiquei um pouco preocupado. E uma pergunta me veio à mente: que tipo de legado espiritual nós estamos deixando, ou nós deixaremos para as gerações que virão? Se Jesus tardar a vir, qual será o legado espiritual, que herança espiritual essa geração de crentes vai deixar para a geração que virá? Que legado espiritual esses pais crentes deixarão para os seus filhos que virão? Esse grupo de ministros e obreiros de hoje, pregadores do evangelho de hoje, que legado deixará para as gerações seguintes? É preocupante isso. Porque nós recebemos por herança um legado espiritual que veio lá de trás. Veio dos apóstolos de Jesus Cristo. Homens como Pedro, homens como João, homens como Paulo, que deixaram uma herança espiritual extraordinária. Mas, não ficando apenas nesses líderes, mas nós somos também detentores e agraciados pela herança espiritual de Martinho Lutero. Aquele homem que foi tocado por Deus pela leitura da Epístola aos Romanos e foi usado por Deus para promover a reforma protestante. Resultado é tudo aí, isso aí que a gente está vendo no mundo todo, que quebrou aquela era das trevas, aquele obscurantismo religioso romano, e trouxe a igreja de volta para a palavra do Senhor. Só a fé, só a graça, só as Escrituras. Era o brado da reforma protestante. E nós hoje somos agraciados pelo trabalho, pela coragem daquele homem que enfrentou o Papa, enfrentou o poder romano, mas não abriu mão de suas convicções e deixou para nós uma herança maravilhosa. Todos que usamos os púlpitos de hoje, recebemos também uma herança de grandes homens de Deus. Pregadores como Spurgeon, homens como John Wesley, que ele e seu irmão foram usados por Deus. John Wesley e Charles Wesley foram usados por Deus de uma forma extraordinária, ali na Grã-Bretanha, para promover um dos maiores avivamentos da história. A igreja metodista começou com John Wesley e Charles Wesley. Um mover sobrenatural do Espírito. E todo o povo evangélico do mundo todo ainda é beneficiado pela herança deixada por Wesley, por Spurgeon, por Calvino. Savonarola, antes de Martinho Lutero. Um homem que foi morto por causa de suas convicções, perseguido pela terrível Inquisição. Mas quando morria, ele disse: hoje vocês matam o ganso,
mas daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não vão conseguir matar. E o cisne era Lutero, que não conseguiram matar. Mais recentemente, nós, de forma muito particular, recebemos a herança de Gunnar Wingre e Daniel Berg. Esse maior movimento pentecostal do mundo, as Assembleias de Deus. Que começou nos Estados Unidos, mas que através daqueles 2 suecos, que chegaram aqui sem falar uma palavra em português. Não sabia uma única palavra em português. Que viajaram de navio de 3ª classe. Desembarcaram no Pará, porque a profecia deu a eles um nome. Pará. Eles não sabiam nem onde era. Descobriram no mapa e vieram parar aqui no Brasil. Desembarcaram sem falar uma palavra em português, sem ter um lugar para ir. Primeira coisa que fizeram foram ir para uma praça. Sentaram-se. E Gunnar Wingre pegou o jornal, não sabia ler nada, mas no meio daquele jornal tinha o endereço de um pastor batista conhecido dele. Estava ali o endereço. E eles foram bater na porta daquele pastor batista, que abriu as portas para eles. E o resto da história, a gente não precisa nem contar, que todo mundo já sabe. Homens que não temeram nada. Homens que enfrentaram terríveis perseguições. Homens que pagaram preço tremendo, tremendo. Mas que Deus abençoou de uma forma tão grande, que daquelas 2 sementes lançadas no Pará, o Evangelho prosperou de uma forma extraordinária e foi formada a maior igreja do mundo, as Assembleias de Deus. Legado espiritual, herança espiritual. E nós? O que essa geração de crentes vai deixar? Podemos não influenciar o mundo, mas que herança vamos deixar para a nossa família? Para os nossos entes que ainda virão? Que tipo de herança espiritual esse evangelho que está sendo pregado hoje vai deixar? Vai dissipar muita coisa. Vai dissipar. Esse evangelho do toma lá da cá. Esse evangelho mercantilista. Esse evangelho da riqueza. Esse evangelho do dinheiro. Esse evangelho dos materialistas. Esse evangelho da compra de bênção. Esse evangelho dos apóstolos, dos bispos, dos profetas, dos patriarcas, dos pastores, que negociam o evangelho, que deixaram a cruz, que não pregam um Cristo crucificado, pregam um Jesus que está para abençoar. Não importa se a pessoa está em pecado. Basta você crer, fazer sacrifício, que você vai ter carro novo, casa nova, dinheiro no banco, vai ficar rico. Uma geração de mega templos, mega igrejas. Pastores que não têm um carro, têm uma frota. De jatinhos, de fazendas, de templos absurdamente suntuosos. Pastores que têm igreja aqui, mas não vivem aqui, vivem fora daqui. É esse tipo de gente que floresceu no cenário evangélico mundial e brasileiro também, porque o Brasil não ficou de fora. E eu pergunto, que tipo de herança essa gente vai deixar para o evangelho, para as futuras gerações? Que Cristo essas pessoas conhecem? Esses dias ligaram no rádio, num programa nosso de rádio, para fazer uma pergunta. E a pessoa se identificou como crente. E disse assim, eu quero saber sobre o espírito do Dr. Fritz.
porque ele faz milagres. Só que o Dr. Fritz, quando era vivo, ele era um homem mau. Só que agora o espírito dele está fazendo milagre. Como pode isso? Se ele era mau e agora ele está fazendo bem. E veio a pergunta. E o irmão que estava na rádio falou, irmão, o senhor é crente? Ele falou, sou. Que igreja? Ele falou, irmão, o senhor não pode acreditar num negócio desse. Não é o espírito do Dr. Fritz que voltou. Ele falou, não, mas é sim, irmão, é sim. Uma geração de crente que não conhece doutrina. Uma geração de crente que não sabe falar sobre a Trindade. Uma geração de crente que não sabe falar do plano da salvação. Uma geração de crentes que não sabe o que é o Espírito Santo. Uma geração de crentes que não sabe definir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Por quê? Porque não são crentes, são clientes de igreja. Entram nas igrejas para barganhar com Deus. Mas infelizmente são influenciados por esses mercantilistas, esses vendedores de araque, que com uma Bíblia na mão, alguns com jaleco branco, outros usando roupa de Israel, e outros usando qualquer tipo de roupa para chamar atenção. Esses dias uma senhora disse, algum tempo atrás, ela falou, eu fiquei extasiada na minha igreja, que a igreja dela nem está mais no lugar que está. Acho que nem existe mais lá em Campinas. Ela disse, eu fiquei extasiada na minha igreja, porque o meu pastor passou 7 dias no monte, e ele não tomou banho, ele jejuou 7 dias. Mas quando ele chegou no culto domingo de manhã, e ele entrou com aquela roupa branca transparente, ou resplandecente, eu não me controlei de tanto que eu fiquei emocionada de ver o meu pastor chegando, depois de 7 dias no monte, entrando, e o homem entrava mesmo e fazia uma festa tremenda. O que virou a igreja desse homem? Não virou nada. Acabou completamente. Sabe por quê? Porque hoje em dia não se tem igrejas, ou são poucas as igrejas, centrada em Cristo, centrada no Calvário, centralizada no Evangelho. Nós vivemos um tempo do egoísmo, do egocentrismo. Líderes querem aparecer mais que Jesus. Pastores de igrejas, líderes espirituais, fazem questão de estampar sua cara na frente da igreja. Fazem questão de serem mostrados. Pastor tem que ser honrado. Pastor tem que ser reconhecido, sim. Mas jamais esse egocentrismo, esse elo tão forte, essa centralização no homem. Igreja de Cristo, ela tem um altar do testemunho. E esse altar do testemunho representa que a igreja tem um só Deus. E não é o pastor Edivaldo, não é o bispo fulano, nem o patriarca Cicrano. O Deus dessa igreja continua sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele deve continuar reinando na igreja. O que vamos deixar para as próximas gerações? Que tipo de mensagem estamos pregando? Que tipo de evangelho estamos anunciando? Outra coisa que esse altar nos mostra. Ele representa o direito de prestar culto a Deus. Aquelas pessoas, eles não queriam abrir mão de cultuar a Deus. Não. Eles diziam, nós temos esse altar aqui, mas nós queremos prestar culto no altar verdadeiro, lá diante do tabernáculo. Esse altar do testemunho nos dá o direito de chegar lá diante do tabernáculo e prestar o nosso culto ao nosso Deus. Nós temos direito ao culto ao Senhor. E me permita dizer, entristece-me às vezes ver que muitas pessoas não cultuam mais. Entristece-me às vezes ver que muitas vezes nós estamos presentes aqui, mas não estamos aqui. Estamos no local do culto, mas nossa cabeça não está no local do culto. Nosso coração não está no culto. Eu já vi gente lendo livro na hora do culto.
Gente manuseando o celular na hora do culto. Você está fazendo uma anotação, não tem problema nenhum. Mas às vezes é WhatsApp, é Facebook na hora do culto. Meus queridos irmãos, o culto a Deus, nós não assistimos culto, nós prestamos culto a Deus. Aleluia! Muitas vezes nós queremos prestar o nosso culto e nós queremos dizer para Deus, Deus, eu vou na igreja. Então o Senhor faça isso, o Senhor faça aquilo, o Senhor faça aquilo outro. Mas aí as ordens estão invertidas. Porque se você vem para a igreja e diz para Deus o que Deus tem que fazer, então é Deus que está prestando o culto e não você. Porque culto é prestar o serviço. Então, se eu digo a Deus, eu vou lá, agora o Senhor faz isso, o Senhor cura, o Senhor faz isso. E às vezes, inocentemente, nós impomos a Deus como que Ele tem que fazer no culto. E não é assim que a coisa deve funcionar. Nós devemos chegar na igreja e dizer a Deus do seu jeito, mas basicamente dizer para o Senhor assim, Senhor, eu estou aqui, eu vim te adorar, eu vim aqui te glorificar. Eu vim aqui ouvir a tua palavra, eu quero aprender a tua palavra. Eu quero te exaltar. Senhor, recebe o meu culto, recebe a minha adoração. Recebe o meu louvor. E o pregador que vai pregar tem que pregar e dizer, Deus me usa, porque eu quero ser um vaso nas tuas mãos para ser usado por ti. Quem vai cantar tem que orar e dizer, Senhor, eu vou cantar para ti, eu vou louvar e vou engrandecer o teu nome. E dizer, Deus, abençoa o ajuntamento da igreja. Abençoa essa assembleia solene. Porque nós não viemos aqui cobrar nada de ti, viemos dar a ti o tributo que lhe é devido, a glória, a honra, a adoração que lhe é devida. E nós sabemos que quando prestamos o nosso culto, Deus se agrada. E se Deus se agrada, Ele derrama as suas bênçãos sobre a sua igreja. Por isso, que é inconcebível culto de cura. Olha, venha, porque amanhã, 7 horas, você vai receber sua cura. Como se Deus estivesse vinculado à agenda dele. Venha, porque amanhã é dia de batismo com o Espírito Santo. Oh, não sabia que você estava sentado no trono. Você sentou no trono e está mandando Deus amanhã batizar com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, essa falácia que está adentrando as Assembleias de Deus, infelizmente, está adentrando as Assembleias de Deus, como se os homens determinassem para Deus. Olha, é agora. Tem aqueles audaciosos que dizem assim, é agora que Deus vai operar. Agora eu vou parar e Deus vai operar. Como se ele tivesse o controle remoto de Deus na mão, como se eu pudesse ligar e desligar. Eu posso pegar o controle, ligar, desligar esse ar-condicionado agora. Tem gente que pensa que tem o controle de Deus na mão. Meus irmãos, eu imagino essa gente se chegar. Vai chegar. De um jeito ou de outro vai chegar. Diante de Deus. Eu não sei se no tribunal de Cristo ou no trono branco, mas vai chegar. Eu imagino como essa gente vai chegar lá. E Deus olhar para ele e falar, eu te dei a oportunidade de pregar a minha palavra. Eu te dei a oportunidade de liderar um pedacinho da minha igreja. E você brincou com o meu nome. Você manipulou a minha palavra. Você zombou do meu espírito. Que o sangue de Jesus nos proteja e nos cubra. Nós temos o direito de cultuar, mas não o direito de mandar em Deus. Deus não veio aqui, não está aqui para ser mandado. Ele está aqui para fazer do jeito que Ele quer, na vida de quem Ele quer. Ele fala do jeito que Ele quer.
Se Ele quiser, Ele te batiza com o Espírito Santo, você sentado, Ele te cura do jeito que Ele quiser, Ele faz o que Ele quer. Essa assembleia é de Deus, essa casa é de Deus, esse ajuntamento é de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Mas o que ocorre é que muita gente, para ter pessoas dentro da igreja, estão com esse negócio. Venha porque Deus vai fazer teu milagre. E venha porque Deus vai fazer isso. E venha porque Deus vai fazer aquilo. Essa nunca foi a mensagem das Assembleias de Deus. A mensagem das Assembleias de Deus foi: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. E nos círculos de oração, não nos reteté de Jeová, mas nos círculos de oração. Não nos ranchos de profeta na cozinha, na casa dos outros. Não correndo atrás de anjo no meio do mato dizendo que é monte. Não pegando graveto que arde, mas nos círculos de oração. Velhinhas, de cabecinha branca, com seu rosto no pó, clamando em favor da igreja. Aleluia. Aleluia. Os tempos mudaram, meus irmãos, mas o Evangelho de Cristo não mudou, ele continua o mesmo. Quer vitória de Deus? Não corra atrás de campanha, 7 sexta-feira, isso é coisa de macumba. Fica na presença do Senhor, dobra o teu joelho, vai orar que Deus vai te dar vitória. Acabar com esse negócio que está entrando nas Assembleias de Deus. Aqui não entra, mas é bom vacinar, né? Quando eu for pastor pela misericórdia de Deus, não entra. Não podemos aceitar. Não tem esse negócio de 7 sexta-feira, novena. Para com isso. De lá Deus nos tirou. Teu Deus é poderoso para numa fração de segundos te dar a vitória que você precisa. Nós pregamos bênção, nós pregamos vitória, mas para quem cultua, para quem adora, para quem louva, para quem serve a Deus. Aquele altar queria dizer que era a preservação da identidade. Eles disseram assim: olha, esse altar aqui é um testemunho entre nós e vós. Quer dizer o seguinte: vocês estão do lado de lá, nós estamos do lado de cá, mas nós somos um só. Nós somos um povo só. Irmão, eu acho engraçado, tem muita gente que quer ser diferente na igreja. Tem gente que não quer ser ovelha, quer ser camelo. Porque você põe um camelo no meio das ovelhas, aparece. Mais que tudo. E tem gente que não quer ser ovelha, quer ser camelo no meio do rebanho de Cristo. Ele quer aparecer. Ele quer aparecer. Quer ser visto. Quer se mostrar. Queridos, isso aqui não é vitrine, não é espetáculo. O púlpito não serve. Reparou, irmão? Eu fui dar uma palestra agora para jovens pregadores. Eu falei um pouco sobre isso. E tem pregador que parece uma árvore de Natal. Parece uma árvore de Natal. Brilha mais do que a árvore de Natal. É demais da conta. É tiarinha no cabelo. Só falta vir com um brinquinho na orelha, alguns pregadores. Parece garçom daqueles restaurantes chique. Que tem aquela roupinha toda enjoadinha. Daqui a pouco eles não vão estar usando gravata, eles vão estar usando gravata borboleta. Porque eles querem chamar a atenção. É como se o astro chegou. E na verdade, quando vai falar de Bíblia, a Bíblia não tem nada. O que tem é um monte de técnica manipuladora de auditório. Bíblia não tem. Mensagem não tem. Só tem manipulação. Eu dei um conselho a eles: vocês evitem esse tipo de coisa. Pregador do Evangelho não é para aparecer. A mensagem tem que ser identificada. É a mensagem que tem que ser. Claro que tem que se vestir de acordo, tem que estar bem. Mas muita gente põe uma capa bonita, mas por dentro, infelizmente, não tem nada do que diz. Queridos, grande é Deus. Grande é Jesus. Não queira ser grande na igreja, não. Se você pregou e Deus abençoou, não estufa o peito, não, igual aqueles. O irmão falou esse dia, o sapo. Falou até o nome do sapo, que eu nem lembro o que é. Como que é? Cururu.
estufa. Tem gente que só porque pregou uma mensagenzinha lá e Jesus abençoou, ele acha que é pregador de multidão. Gente, vamos entender o seguinte, meus irmãos. Nós somos caco no meio dos outros cacos. A glória é de Deus, o louvor é de Deus, a honra é de Deus, e nós somos todos do mesmo tamanho, nós somos um só em Cristo. Aqui todos somos ovelhas do bom pastor que é Jesus. Não queira ser grande, não. Não queira ser grande, não. Eu vou concluir. Por último, aquele altar que eles fizeram lá era um compromisso que eles estavam tendo com o altar verdadeiro diante do tabernáculo. Esse aqui é uma réplica. É maior, é grande, mas é uma réplica. Mas o verdadeiro está lá, diante do tabernáculo. E longe de nós, dizem eles, oferecer sacrifício nesse altar. Nós não vamos fazer. Nós vamos oferecer os nossos holocaustos lá. Porque o verdadeiro está lá. E nós temos compromisso com o altar verdadeiro. E aqui eu concluo dizendo para os irmãos. Esse altar do testemunho representa a cruz de Jesus Cristo. O altar do tabernáculo, o altar de bronze, onde os sacrifícios eram feitos, era o lugar que representava a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali naquele altar, milhares e milhares e milhares de sacrifícios foram feitos. Sangue foram derramados, milhões e milhões de litros de sangue derramado. Todos aqueles sacrifícios apontavam para a cruz de Jesus. O dia em que o Cordeiro de Deus, só Ele, ia ser sacrificado por todo o mundo. E quando Jesus subiu a cruz do Gólgota, quando ele foi crucificado no Monte Caveira, só ele, naquele tosco monte, quando ele derramou todo o seu sangue ali, ele estava pagando o preço do pecado de toda a humanidade. Pagando o preço do meu pecado ali naquela cruz terrível. Todos os sacrifícios daquele altar apontavam para a cruz de Jesus Cristo. É com essa cruz que nós temos compromisso. É com o evangelho da cruz que nós temos compromisso e não podemos abrir mão deste compromisso. É com esse evangelho verdadeiro que nós temos compromisso e não podemos abrir mão. Jesus não morreu na cruz para fazer de ninguém rico. Jesus não morreu na cruz para dar iate, para dar carro de marca. Jesus não morreu na cruz para dar mansão para ninguém. Jesus não morreu na cruz para que a pessoa saísse da pobreza material e se tornasse rico espiritual. Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. E essa é a mensagem da cruz. E nós não podemos abrir mão desta mensagem. Eu estava vendo uma reportagem. Um pedaço de uma reportagem sobre a Suécia. A Suécia. País extremamente desenvolvido. Diz que lá as pessoas pagam 30% de impostos. Mas pagam com muito prazer, com muita alegria, porque a educação é de primeiro. Dentista de graça, desde que nasce até os 18 anos. Educação, desde o primeiro ano até a faculdade, de graça. Extremamente limpa. Obras de arte nos metrôs, nas estações de metrô. Lindo aquilo. Achei linda aquela reportagem. E a gente começa a comparar com o Brasil e vê que está perto, né? Mas eu vi um testemunho do pastor José Wellington. Ele disse esse tempo atrás, que ele foi na Suécia.
A igreja Filadélfia, na Suécia, do Levi Petrus. Levi Petrus. Foi a igreja de onde saiu Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles foram para os Estados Unidos, foram trabalhar nos Estados Unidos, não foram enviados como missionários. Foram trabalhar nos Estados Unidos e lá Deus os chamou e eles vieram para o Brasil. Naquela época, a Suécia não era o que é hoje. Essa potência mundial. Esse primeiríssimo mundo. Tanto que muita gente saía para buscar novas oportunidades no novo continente, na América, nos Estados Unidos. E eles foram. Daniel Berg e Gunnar Wingren foram um deles que vieram buscar a vida ali nos Estados Unidos. E o pastor Wellington disse que foi na igreja. E a igreja da Suécia hoje não é nem sombra do que era a igreja daqueles dias. O país cresceu demais, 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 demais. E a igreja continua lá. Continua lá. Só que os pastores da Suécia estão fazendo um clamor agora. Pedindo ao Brasil que leve para a Suécia o fogo do Espírito. Porque apagou. Entrou a riqueza. Ele disse que estava saindo assim de um culto. Uma senhora muito bem vestida, muito bem arrumada, toda empolada, disse para ele assim: pastor, lá vocês precisam mesmo muito de Deus. Nós aqui não precisamos tanto. Mas lá vocês precisam. Irmãos, o grande problema de deixarmos a mensagem da cruz de lado é porque é só ela que salva. E é só ela que o Espírito Santo opera. A mensagem da cruz não tem distinção, gente. Você prega para o pobre e prega para o rico do mesmo jeito. O evangelho da prosperidade não. Para o pobre serve. Olha, aceita Jesus que você vai ficar rico. O pobre falou: opa, eu quero ficar rico, vou para lá. Agora fala para o rico para ele aceitar Jesus que ele vai ficar rico. Ele já é. Que vantagem tem falar para o rico que se aceitar Jesus vai ficar rico? Ele fala: eu já tenho tudo, eu não quero esse Jesus seu. Se for para ficar rico, eu já sou. Se for para ter uma boa vida, eu já tenho. Irmãos, quanto mais a prosperidade material entrou nos países, mais o evangelho foi colocando para fora. Mas será que isso não é um erro da própria igreja? Que fitou muito um lado do evangelho e deixou a cruz? Queridos, não vamos esquecer de uma coisa. Nós devemos e podemos pregar bênção. Mas a base da nossa pregação ainda é Cristo e Ele crucificado. É a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz para salvar o pecador. É uma mensagem, pode parecer dura para a pessoa ouvir dizer que ele é um pecador, ela é uma pecadora. Não vai gostar. Mas essa mensagem simples é a que o Espírito Santo opera. É a que o Espírito Santo opera. E o Brasil está tomando um rumo totalmente diferente. Porque está deixando a cruz, a igreja brasileira está deixando a cruz para pregar um monte de besteira, um monte de coisa errada. E está deixando a cruz. Mas eu quero deixar um alerta aqui para os companheiros pregadores, obreiros, você que evangeliza. Nunca diga para alguém assim: vá para a igreja que Jesus vai te curar. Vai para a igreja que Jesus vai te abençoar e vai te dar a vitória na tua família. Nunca, meu filho. Você fale isso. Mas antes de você falar qualquer coisa dessa natureza, fale primeiro: vá para a igreja, porque Jesus vai salvar a tua alma. Porque você precisa de salvação. Porque a casa boa, quando morre, acaba. O carro bom, quando ele morre, termina. O dinheiro na poupança ou em aplicação, a hora que morre, acaba, é outro que vai usar. Mas a salvação não. A salvação enche o coração do homem agora de gozo e de alegria. E a salvação lhe dará direito às mansões celestiais na glória. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Aleluia. Querido Deus, nosso Pai Celestial,
Como igreja do Senhor nós oramos. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir mão da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não abrir mão do nosso compromisso contigo, Senhor. De não abrir mão das verdades do teu evangelho. Ó Deus, por mais difícil que seja, ajuda a igreja do Brasil, ajuda, Senhor, esta igreja, ajuda cada um de nós a vivermos a tua verdade, não nos corrompermos, Senhor, com aquilo que está sendo pregado e ensinado nos dias de hoje, mas guardarmos a essência e a simplicidade do evangelho, que é Cristo crucificado, Cristo morto, Cristo ressuscitado e a salvação da nossa alma em Cristo Jesus. Pai, eu oro, peço a tua bênção, dá coragem à igreja e poder espiritual para levar avante essa mensagem, em nome de Jesus. Amém.